tudo bem? E hoje continuamos nossa aula sobre verbos, aqui com a professora Renata Castilho, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer resoluções dos exercícios das páginas 40 até a 45. O primeiro exercício, pessoal, era para conjugar os verbos, tá? Eu vou pedir que vocês olhem com bastante atenção, porque vocês farão a mesma coisa na atividade que está hoje no material de vocês, certo? Vocês vão conjugar os verbos depois, da mesma maneira que eu estou fazendo aqui. O caso A era para fazer o ficar em todos os tempos do indicativo. Lembrando, gente, que para fazer essa atividade é necessário usar a tabelinha que está no material de vocês, na apostila, tá? Então, vamos aí. Primeiro, vamos para o presente, que seria todos os tempos o verbo ficar do indicativo. O presente é o agora, então como eu conjugo no agora? Eu fico, tu ficas, você fica, ele fica, nós ficamos, vós ficais, vocês ficam e elas ficam. Pretérito perfeito é uma ação que já foi finalizada. Eu fiquei, tu ficaste, você ficou, ele e ela ficou, nós ficamos, vós ficastes, vocês ficaram e elas ficaram. Pretérito imperfeito era algo que você costumava fazer no passado. Eu ficava, tu ficavas, você ficava, ele e ela ficava, nós ficávamos, vós ficáveis, vocês ficavam e eles e elas ficavam. Pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito é uma ação que aconteceu anterior a uma outra. Então, ela vai ser mais antiga que uma outra. Por exemplo, eu estava em casa quando ele chegou. Eu fizera a lição quando mamãe chegou. Fizera está anterior ao mamãe chegou. Eu ficara, tu ficaras. Ó, prestem atenção. Esse não tem acento. É parecido com o futuro do presente, mas a diferença é que não tem acento. Eu ficara, tu ficaras, você ficara, ele e ela ficara, nós ficáramos, vós ficareis, vocês ficaram e eles e ela ficaram. Notem que no pretérito termina com an e o futuro com ão. Eu ficarei, tu ficarás, você ficará, ele e ela ficará, nós ficaremos, vós ficareis, vocês ficarão e eles e elas ficarão. Futuro do pretérito. Eu ficaria, tu ficarias, você ficaria, ele e ela ficaria, nós ficaríamos, vós ficaríeis, vocês ficariam e eles e ela ficariam. Agora, gente, era para conjugar o verbo vender em todos os tempos do subjuntivo. Lembrando que o subjuntivo indica hipótese. E para conjugar o infinitivo é importante usar as conjunções. No caso do presente, eu vou usar a conjunção que. Que eu venda, que tu vendas, que você venda, que ele e ela venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam e que vocês vendam. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí vou usar o se. Se eu vendesse, se vós vendesseis, se você vendesse, se ele e ela vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem e se vocês vendessem. E o futuro do subjuntivo. Quando eu vender, quando vós venderes,
quando você vender, quando ele e ela venderem, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem e quando vocês venderem. Pessoal, imperativo indica ordem, pedido, sugestão. Lembrando que você não se dá ordem para você mesmo, não. Então você não vai usar nem primeira pessoa do singular, e nem a terceira pessoa, que você não vai dar ordem para alguém que não está presente. E como que fazemos? Estuda tu, estude você, estudemos nós, estudais vós, estudem vocês. E para mandar não fazer, coloca o não na frente. Não estuda tu, não estude você, não estudemos nós, não estudemos vós, não estudais vós, tá? Tem um errinho aí. É para usar a mesma do afirmativo. E não estudem vocês. Agora, o segundo, gente, era para vocês pegarem os verbos que está no texto, passar para o infinitivo e depois colocar ser a primeira, segunda ou terceira conjugação. O sol não se movimenta. Se movimenta veio do verbo movimentar. E sim a própria terra. A terra está, veio do verbo estar, sempre girando sobre si mesma, como se fosse um peão, e ao girar, faz com que o sol surja de um lado e desapareça, veio do verbo desaparecer. De outro, esse movimento veio do verbo ser, o rotação. O tempo que a Terra gasta veio do verbo gastar. Para dar uma volta sobre si mesma, foi chamado de dia. O tempo da rotação, então, é de 24 horas, um dia. Já sabemos, veio do verbo saber, que a Terra não possui, veio do verbo possuir, luz própria. Afinal, é um planeta que dá, veio do verbo dar, luz e aquece, veio do verbo aquecer. A Terra e o Sol, que é uma estrela. Quando a face da Terra recebe, veio do verbo receber, luz do Sol e dia, na outra face escura, onde há, veio do verbo haver, sombra é noite. Aí vocês vão pegar aqueles verbos lá que vocês passaram para o infinitivo e vão colocar na tabela. Ó. Primeira conjugação, terminados em ar, movimentar, estar, gastar e dar. Segunda conjugação, terminados em ir, desaparecer, ser, saber, aquecer, receber e haver. Terceira conjugação, possuir, terminados em ir. Agora era para dar o infinitivo dos verbos. Chegarei, veio do verbo chegar, coube do verbo caber, puseste do verbo pôr, estávamos do verbo estar, polirmos do verbo polir, subiram do verbo subir, fizeste do verbo fazer, sumiu do verbo sumir, amássemos do verbo amar e é do verbo ser. Depois vocês colocariam cada uma nas conjugações, observando que a primeira conjugação está chegar, estar, amar, segunda conjugação, caber, pôr. Observem o pôr. O pôr vai ser de segunda porque veio do verbo poer em latim. É o único caso, eu falei para vocês na videochamada, né? Que a segunda conjugação terminada em E, o verbo pôr que termina com O, se coloca na segunda porque veio do verbo poer, ser. Subir, sumir e polir, terceira conjugação terminados em ir. Complete com os verbos indicados nos parênteses. Meus irmãos moram em uma casa no centro da cidade. Tu conhecestes os moradores desse edifício? Que tal se nós fritássemos subjuntivo? Tomara que eles ganhem o prêmio. O trem partia e o agricultor colherá. 6. Você
iriam grifar o verbo das frases e falar se eles indicam ação, estado ou fenômenos naturais. Todas as crianças parecem o estado, então é estado. Chove, fenômenos naturais. Os alunos e professores resolveram, ação. Muitos alegres cantamos, ação. Todas as baleias estão deliciadas com sua liberdade, estado. Já no 7, era para falar a pessoa que pertence a cada verbo. Deixaste. Deixaste é o tu, é com quem falamos, então pertence à segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Eu desejo é o agora, então primeira pessoa do singular do presente do indicativo, mas ao mesmo tempo tem o gostem. O gostem é possibilidades e é o eles, então terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Ela dançava, era uma coisa que você costumava fazer no passado. Terceira pessoa do singular, do pretérito imperfeito do indicativo. Eles dividirão o lanche. Terceira pessoa do plural do futuro do presente do indicativo. Agora, gente, era para colocar verdadeiro ou falso. Só que, professora, era nos verbos destacados e não tem na apostila. Aconteceu realmente isso. Então, o que vocês deveriam ter feito se não tinha na apostila? Tentar ver se tinha na frase o tempo indicado, o modo indicado. Julguei. É um fato concreto, indicativo. Se pudesse, possibilidade, subjuntivo, então verdadeiro. Não se demore amanhã. Imperativo. É o i, então tá verdadeiro? Sim, coloca verdadeiro. Um fraco rei faz fraca a forte gente. Tá mandando falando que é subjuntivo? Não, é indicativo, então falso. Se pudesses, viria mais tarde, cedo. Indicativo não, subjuntivo, falso. Veja você o que aconteceu, imperativo, ordem, verdadeiro. Não fizemos como mandou, indicativo. Haja o que houver, estarei ao seu lado. Imperativo não tem ordem aí, então falso. Creia no que eu lhe digo. Imperativo, sim, tá mandando uma ordem, verdadeiro. Talvez eu o ajude amanhã, subjuntivo. Agora, gente, era para falar qual o modo verbal. Estivesse possibilidades, então, hipótese e possibilidade, subjuntivo. Faça ordem, então, ordem imperativo. Contasse possibilidades, então, subjuntivo. Esqueça, estou dando uma ordem negativa, então, imperativo. Fui ao mercado em tempo real, indicativo. Era para analisar os verbos destacados e colocar também um modo. Olhe, está dando uma ordem, imperativo, revelam um fato concreto do presente, indicativo. Falou, um fato concreto do passado, indicativo. Pensava, alguma coisa que costumava fazer, indicativo, fato concreto. Talvez ele vá, está dando uma hipótese, subjuntivo. Nos ajude. Indicativo. Estudem possibilidades. Não, desculpa, aqui é uma ordem. Estudem mais, então imperativo. Se for ao museu, irei também. Subjuntivo, se você for, hipótese. Agora aqui era para completar com os verbos indicados. Ontem eu fui ao cinema. Se eu pedisse, vá ao mercado e compre, vá, venha. Ontem encontrei. Se ele te encontrasse, escreva esta carta. Viu a novela ontem? Achei esta caneta jogada. Todos estudarão.
Aqui era para relacionar, gente. Pusessem F, pretérito imperfeito do indicativo. Descobri C, pretérito perfeito. Apareceriam H, futuro do pretérito. Tenhamos B, presente do subjuntivo. Efetuaras D, pretérito mais que perfeito. Colocarás G, futuro do presente. Trabalhais, presente do indicativo. Souber ir, futuro do subjuntivo. E continuava E. Na 13, gente, vai falar a pessoa que é. Estamos é a primeira pessoa do presente do indicativo, o fato real. Todos estavam, terceira pessoa do plural, eles, pretérito perfeito do indicativo. Estivera, uma ação anterior à outra. Ela estivera. Então, terceira pessoa do singular, do pretérito mais que perfeito do indicativo. Terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Estou, primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Vocês pegariam esses resultados e passariam para o 14, escrevendo na sequência a letra A, primeira pessoa do plural do presente do indicativo. A B, terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo. C, terceira pessoa do singular, pretérito mais que perfeito do indicativo. D, terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo. E E, primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, vocês fariam a 14, depois escreveriam a pessoa verbal. Na 15, era para falar as formas nominais do verbo. Carregando, teremos o quê? O ando, indo e indo. Gerúndio, atravessando. Gerúndio, olhando. Gerúndio, refletida, ação finalizada. Particípio, pensando. Gerúndio, ver, sem conjugação. Infinitivo, latir. Infinitivo e perdido, particípio, ação finalizada, ficando a seguinte tabela. Ver, latir, infinitivo, carregando, atravessando, olhando, pensando. Gerúndio, que a ação é alguma coisa que está acontecendo no momento, e particípio, ação finalizada, refletida e perdido. Gente, para a atividade de vocês, da aula de hoje, o que vocês farão? No caderno, vocês vão conjugar os verbos abaixo, em todos os tempos do indicativo. Vocês vão usar de modelo a tabela da página 39. E atenção, gente. Vão fazer no caderno. Vão tirar uma foto escaneando pelo Google Drive, tá? Só vai receber a tabela em PDF. Não vai poder tirar da câmera comum, vai ser pelo Google Drive. Para quem tiver iPhone, tem informações de vários vídeos no YouTube como se faz com iPhone também. Farão a mesma coisa que eu fiz em todos os tempos do indicativo apenas. Vão fazer esta tabela aqui, ó. Desta maneira que está aqui, em todos os tempos do indicativo. Vão fazer no caderno de vocês manuscrito, tá? Escrevendo bonitinho. Aqui está o verbo ficar. Mas vocês farão quais verbos aqui? Farão os verbos visitar, comer, dividir em todos os tempos. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito em todos os tempos. Quais verbos? Visitar, comer e dividir. Vamos à tabela da página 39, tá, gente? Então, entenderam o que é para fazer na atividade de hoje, né? Eu deixei um vídeo adicional
mostrando como se conjuga um verbo. Mas vocês vão usar aquela mesma tabelinha que é esta aqui, ó, da primeiro exercício, tá? Essa tabelinha aqui. Tem parecida no material de vocês, na apostila. Então, gente, já viram o que é para fazer na atividade, né? Espero que tenham compreendido essa resolução, que facilite os próximos exercícios de verbos e espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Um abraço da professora Renata Castilho.